Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma das lives de aquecimento para a Jornada do Laudo Sem Erro. Evento totalmente online e gratuito, onde eu vou te ensinar a liberar qualquer laudo de análises clínicas de forma segura e sem erro. Para participar, é só acessar o link que está na minha bio e garantir sua vaga gratuitamente. O evento vai ser totalmente online e gratuito, então aproveita enquanto ainda temos vagas e garanta sua inscrição. Faltam 11 dias para a Jornada do Laudo Sem Erro, começa no dia 10 de outubro. O tema da live de hoje é os 7 erros mais comuns de tipagem sanguínea. Eu sou a professora Alicia e nessa sexta-feira, boa noite para quem está chegando, Gabriela, Suzy, Daphne, Tamara, sejam muito bem-vindas. A gente vai discutir sobre 7 erros mais comuns no exame de tipagem sanguínea. E aí, quando eu for apresentando esses erros, eu vou mostrar como você deve evitar cometer esses erros. Porque assim, quando você comete um pequeno erro ali, quando você está fazendo a inscrição... Tá, obrigada. Quando você está fazendo o teste, se você comete um pequeno erro, você tem a chance de liberar um laudo errado. E é muito prejudicial para o paciente um teste de tipagem sanguínea com erro, tá? Vou explicar primeiro o que é a tipagem sanguínea e quando ela é feita, tá? Só fixar aqui o comentário. Beleza. Bom, gente, quando o teste de tipagem sanguínea ele é solicitado, a intenção do médico é identificar o tipo ABO e o RH. Então, a gente tem nas hemácias um padrão ali na superfície das hemácias dos nossos pacientes de receptores de membrana. Então, você pode ter A, B ou AB, quando tem os dois receptores de membrana, ou nenhum receptor de membrana. Aí, a gente tem o tipo O. Então, primeiro a gente identifica o tipo ABO. E a segunda parte, a gente vai identificar o RH, que é outro antígeno também que tem na superfície das hemácias. Lembrando que existem outras variedades de RH, mas basicamente a gente se limita ao RH, ao tipo ABO e RH positivo e negativo, tá certo? Então, no teste a gente vai identificar isso. Existem diferentes metodologias para você fazer a tipagem sanguínea. O teste pode ser realizado em tubo, na microplacas, no teste na lâmina, que é um teste que algumas pessoas fazem, ou o teste quando ele pode ser realizado nas placas em géis. Qual teste de realizar, qual metodologia é mais eficaz, eu vou falar na nossa live de hoje, quando eu apontar os erros que são mais comuns nesse teste. E outro ponto também que eu acho importante falar, quando que esse exame é solicitado. Para a gente entender como é importante saber conhecer esse exame, saber fazer esse exame correto para não liberar um laudo com erro. Então, esse exame de tipagem sanguínea, ele é solicitado, por exemplo, obrigatoriamente durante a gestação. Por que ele é solicitado na gravidez? Boa noite para quem está chegando, tá? Sejam muito bem-vindos aí à nossa live. Boa noite, o Anderson. Então, esse teste ele é solicitado na gravidez porque durante a gestação acontece que existe o tipo sanguíneo que é formado do bebê. E existe uma condição que a gente chama de eritroblastose fetal, que pode acontecer quando a mãe ela é RH negativo e o bebê ele é RH positivo. Então, existe essa diferença de RH e tem um risco ali para a gestação, para o bebê, principalmente dele desenvolver a eritroblastose fetal, o risco dele desenvolver uma anemia hemolítica. Então, durante a gestação é feita essa pesquisa. Esse teste também é solicitado principalmente em pré-operatório, é bem comum você avaliar. Então, às vezes, dependendo da cirurgia, já deixa uma bolsa de sangue separada para aquele paciente. Então, você precisa conhecer o tipo sanguíneo dele antes da cirurgia. Então, já pensou se você descobre o RH ali errado, libera um RH errado, e aí separa uma bolsa errada, acaba usando ali uma bolsa errada de sangue para o paciente. Então, esse teste ele é muito solicitado em testes pré-transfusionais, antes da transfusão sanguínea. Qual o risco se o paciente receber uma bolsa de sangue errada? Ele pode desenvolver uma anemia hemolítica grave, tá? Vai ter essa incompatibilidade de antígeno, o paciente vai desenvolver esse anticorpo contra aquele antígeno que não é do sangue dele e corre o risco de ter uma anemia hemolítica. Então, é um teste que é importantíssimo para a gente ter cuidado, solicitar e realizar ele corretamente, interpretar antes de liberar, tá? Vou explicar como que a gente vai interpretar esse exame, que é um dos erros já que eu vou já comentar para vocês, essa questão de não interpretar ou interpretar errado. E também ele é solicitado, muito realizado quando a pessoa trabalha em bancos de bolsa de sangue, tá? Bancos de sangue. Então, nesses hospitais de referência em hematologia, é um teste básico. Então, se você vai buscar uma vaga, por exemplo, para trabalhar num local desse, o básico é você dominar esse tipo de exame, tá? Eu falo isso porque essa semana aconteceu que uma aluna minha, que foi da minha mentoria em hematologia, foi aluna minha do estágio de análises clínicas, a Aline, ela me procurou e falou: Lícia, eu tô concorrendo a uma vaga para trabalhar num centro de referência e em hematologia.
Só que eu não sei tipagem sanguínea em gel, que é um dos métodos que é mais realizado lá. Geralmente eu sempre ensino o padrão de referência, que é o em tubo, mas existe a metodologia em gel, que é mais utilizada ainda, por conta dessa semi-automação, ou microplacas. E aí a Aline não dominava esse exame. E ela perdeu a vaga, infelizmente, porque ela não dominava esse exame. Ela conseguiu uma segunda vaga de analista clínica júnior, não conseguiu como supervisora do setor, que era o que ela estava tentando. Então ela poderia ter um salário 3 vezes maior se ela dominasse a tipagem sanguínea. Então vejam como essa live aqui, onde eu vou te ensinar a entender a tipagem sanguínea, a compreender os erros, os acertos desse exame, pode fazer diferença para você. Você pode conquistar uma vaga aí no futuro, tá? E uma coisa que eu percebi nessa história da Aline é que aquele famoso bordão que as pessoas falam, eu já aprendi tudo de análises clínicas na faculdade. Por que eu vou continuar estudando análises clínicas? Por que eu vou fazer uma especialização em análises clínicas ou entrar num curso de análises clínicas? É uma coisa que a gente escuta muito. E hoje mesmo eu fiz, inclusive, não sei se você que está me seguindo, que está vendo a live, se você me segue e me viu nos stories, eu fiz um quiz de tipagem sanguínea, né, para aquecer para a live de aquecimento. E aí uma pessoa me respondeu, falou, Lícia, que método de tipagem sanguínea é essa que você colocou pra gente? Deixa eu colocar aqui, ver se eu consigo colocar a imagem que eu coloquei hoje. É porque às vezes... Não, coloquei uma foto minha. Peraí, isso eu li errado. Ainda bem que não coloquei uma foto ao vivo comprometedora, né? Coloquei só uma foto minha, enfim. Essa técnica aqui, né? Eu coloquei nos stories essa imagem e fiz um quiz do tipo sanguíneo A, B, AB. E daí uma menina me perguntou, foi a Amanda me perguntou, falou, Lícia, que técnica é essa? Não conheço, não vi na faculdade. E realmente, é muito difícil você ver na faculdade essa técnica de tipagem sanguínea, que é a mais utilizada nos bancos de sangue, que é a mais fiel. Em vários laboratórios, na verdade, ela é utilizada não somente nos hospitais de referência ou no banco de sangue, ela é muito utilizada, uma das técnicas, as melhores técnicas que a gente tem, uma das melhores. E aí, ela não conhecia. Então, veja a importância, veja como você não viu tudo na graduação, não dá para ver tudo de análises clínicas. Então, veja como você precisa continuar estudando, continuar conhecendo essas técnicas. Porque assim como essa técnica, essa simples técnica, na real, não é técnica de outro mundo, não. Você quase não vê na graduação ou realmente não vê, e é uma das técnicas que é mais solicitada, que é essa tipagem sanguínea usando o cartão em gel, usando a placa em gel. Então, é uma técnica bem excelente para fazer, muito utilizada, mas que você não vê na graduação. E bem simples, o pior, ela é bem simples, não é um aparelho de outro mundo que você não vai precisar, não. Mas acaba que você não vê. E é por isso que lá no 10 anos em 1 de análises clínicas, que é o meu curso completo, eu tenho uma aula sobre um módulo de imunohematologia e eu tenho uma aula sobre tipagem sanguínea. Nessa aula eu explico a tipagem em lâmina, em tubo, e eu explico a tipagem em gel, o princípio da técnica, eu explico o protocolo da técnica, porque inclusive eu falei hoje, né, no feed, quem entende não depende. Então você precisa conhecer o protocolo, mas você precisa entender o protocolo. E aí você vai entendendo do princípio da técnica, você reproduz a técnica. Então lá eu explico o protocolo no meu curso. Todos os tipos de exame, por exemplo, urina, parasito, que eu fiz uma live de parasito. Quando eu mostro o método, eu explico o que aquele método quer dizer. E aí, quando você entende o método, você reproduz. Então eu passo para eles o protocolo de tipagem sanguínea, de teste de combis direto, combis indireto, eletroforese de hemoglobina, como interpretar, quais são os erros que podem acontecer, o que você tem que fazer quando esse erro aparecer no laboratório. Então, muita gente fala assim, eu estou precisando fazer o teu curso de análise clínica, eu preciso revisar o conteúdo da faculdade. E o 10 anos em 1, ele é muito além de uma revisão. Ele é um curso completo de análises clínicas, mas a gente inclui como que você vai escolher a técnica, como que você vai processar. Eu compartilho minhas experiências, meus casos clínicos que eu vivi nesses 10 anos de bancada. Foram 10 anos supervisionando alunos e liberando exame, para eu poder chegar numa técnica e te falar, olha, isso aqui pode acontecer e você vai fazer isso. E aí você já vai ter o caminho das pedras. Como é o tema da live de hoje. Os erros que mais acontecem na tipagem sanguínea, que eu já vi acontecer e que podem acontecer da sua rotina também, tá? Boa noite pro Wilton. E aí, Wilton? Tá chegando o jogo do Flamengo.
Então vamos lá. Então agora eu vou falar para vocês quais são os erros número 1. São 7 erros mais comuns de tipagem sanguínea. E o erro número 5, gente, é um dos erros mais graves, é um dos piores erros. Então fica na live para você não cometer esse erro número 5. Boa noite, Laura. Primeiro erro e um dos erros mais comuns durante a coleta. Então vocês estão vendo que eu estou segurando esse tubo aqui. Esse é o tubo da tampa roxa, o tubo que a gente utiliza com EDTA, que é o anticoagulante que é utilizado para o setor de hematologia. Tá? O EDTA é um quelante que é muito utilizado em vários. Gente, você pegar comida, pacote de comida em casa, esses enlatados, você vai ver lá, EDTA presente, citrato, porque é um estabilizante, tá? Estabilizante químico. Então ele é um quelante e é muito útil aqui, como anticoagulante do setor de hematologia. E aí, não sei se vocês vão pegar, mas no tubo, aqui, vocês estão vendo que tem umas gotinhas dentro do tubo, né? Essas gotinhas que aparecem aqui dentro do tubo é o anticoagulante. Já tem anticoagulante no tubo na quantidade exata de anticoagulante para você adicionar 5 ml de amostra, ó. Vem até aqui, aliás, 4 ml de amostra. Tem um pontinho aqui que é onde você vai coletar. Então tem a quantidade certa de sangue que você tem que coletar para você pegar a quantidade correta de anticoagulante. Tem que formar o par. Se você coloca anticoagulante demais, amostra demais, vai faltar anticoagulante. Se você coloca amostra de menos, vai sobrar anticoagulante. Então, o primeiro erro é não coletar amostra suficiente. Esse erro aqui pode gerar coagulação, pode gerar hemodiluição, e aí você vai gerar um laudo com erro, tá certo? Então, muito cuidado. Por que esse erro é tão comum de acontecer? Quando eu trabalhei e eu trabalhava em análises clínicas na bancada, mas eu ficava no setor de coleta também. Eu tanto fazia o cadastro, visualizava o cadastro, visualizava a coleta, supervisionava tudo isso. E eu percebia que, às vezes, quando era criança ou quando era alguém que tinha uma veia que não era tão proeminente, uma veia que não era tão acessível, eu observava que as técnicas, elas acabavam coletando pouca amostra. Não coletava a quantidade correta. Esse tubo a gente utiliza muito para fazer coleta a vácuo, é o que é mais utilizado, porque ele já vem com a tampinha aqui que você fura e bota a agulha. Só que você pode utilizar ele também para fazer coleta de seringa. Então eu observava muitos pacientes que elas não coletavam o volume correto, não coletavam até aqui. Eu falava, já dá, né, Lícia? Já tá bom. Aí tirava. E aí a gente conversava, falava, olha, já tem anticoagulante aqui, tem que coletar o volume fixo, não pode coletar menos do que isso. Então, se você não prestar atenção nisso, não treinar a sua equipe, a chance de você liberar um laudo com erro vai crescer muito. Então, cuidado com esse primeiro ponto aqui. E eu começo falando sobre os erros pré-analíticos, porque eu reproduzo isso, mas ainda assim a gente precisa falar o óbvio. 70% dos erros são pré-analíticos, tá certo? Então, muito cuidado com o erro pré-analítico, gente, porque é o que vai mais acometer no laboratório. Tem uma grande chance de você aparecer, liberar um exame com esse erro e você não vai nem saber. Às vezes você não consegue nem saber, porque você fica lá no laboratório, então você às vezes nem vê. O segundo erro mais comum é quando você tem na amostra, ainda um erro pré-analítico, hemólise ou coágulo, presença de coágulo. Boa noite, Milena! Quando você tem coágulo na amostra, microcoágulos ou coágulos formados por crioaglutinação, excesso ou diminuição de EDTA, de quantidade de amostra que é sensível ao próprio EDTA e ela vai coagular, ou nos casos em que a gente tem, sabe o que? Às vezes a gente tem um paciente que tem sepsemia. Sepse, que é aquela infecção generalizada. O paciente que tem sepse, é quase que impossível você fazer a tipagem sanguínea dele, porque ele vem com coágulos. E aí o nosso teste a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma hemoaglutinação, a gente vai promover a aglutinação. E aí você não vai conseguir fazer a aglutinação porque o sangue já vai estar aglutinado. Então o coágulo vai interferir nisso. Boa noite, Kelvia, maravilhosa, cheiro. E a hemólise também. A hemólise é o quê? É a quebra da hemácia. Vocês já devem ter ouvido falar. Tem hemólise e a quebra da hemácia, vai distribuir, vai liberar o conteúdo que está dentro da hemácia. E dentro da hemácia tem conteúdos que ativam a cascata de coagulação. As plaquetas vão tender a ficar loucas lá, que são os agentes que praticam a hemostasia, os elementos figurativos são as plaquetas que fazem hemostasia. A plaqueta vai ficar louca lá e ela vai agregar. Então vai formar o coágulo. Então hemólise e coágulo na amostra, presença de microcoágulos, vai interferir no seu resultado. É o segundo erro mais comum de 7 que eu vou contar na live de hoje.
O terceiro erro mais comum, eu vou contar o terceiro erro quando você pegar esse, tá vendo esse aviãozinho que tem aqui? Tá aqui ó, o aviãozinho, eu acho. Você vai compartilhar a live. Compartilha a live aí, que eu tô esperando você compartilhar, e eu vou contar o terceiro erro. E lembrando que o quinto erro é o mais comum, tá? Não se esqueçam, gente, de fazer a inscrição de vocês na jornada do Laudo Sem Erro. Faltam 11 dias, coloquei a contagem errada hoje, Jesus. Faltam 11 dias para a jornada do Laudo Sem Erro, tá? Evento totalmente online e gratuito, onde eu vou te ensinar a liberar qualquer laudo de análises clínicas de forma segura e sem erro. Para participar, é só acessar o link que está na minha bio e garantir a sua vaga totalmente online e gratuito. Mas vamos lá. O terceiro erro, você já compartilhou, né? Tô de olho aí. O terceiro erro é... Gente, isso tô com... É o mau funcionamento ou mal programação do equipamento. Como assim programação do equipamento? Quais são os equipamentos que você está querendo falar? Principalmente a centrífuga. Gente, a centrífuga é tão fofinha, tão amiga, não faz mal a ninguém, a centrífuga nunca erra. Nunca, imagina. Deixa ela descalibrada para você ver um negócio, um aparelho que fica com raiva, é uma centrífuga descalibrada. Eu já presenciei, vocês já viram? Centrífuga calibrada, ela bate assim na bancada e ela dispara no chão. Já vi isso acontecer no laboratório, um estagiário deixou descalibrado. Então a centrífuga, se ela tiver descalibrada, desbalanceada, ou se você programar o RPM errado, tipo, dependendo da metodologia, principalmente o teste em tubo, você vai ter que utilizar a centrífuga. Ou se você for utilizar as microplacas, as placas em gel, você vai utilizar uma centrífuga específica para essas placas. Se você utiliza uma rotação muito alta, você pode hemolizar. Se você utiliza uma rotação muito baixa, você não vai formar o botão. Quem sabe que botão é esse, gente? Quando você coloca prepara o teste em tubo e coloca na centrífuga, ele vai centrifugar. E aí, se aglutinar, vai formar um botão aqui no fundo no fundo da lâmina, no fundo do tubo aqui. E esse botão é o que vai provar pra gente que aglutinou, que aquele teste é positivo. Então, a gente precisa formar o botão, tá? E aí, o que acontece? Inclusive, posso colocar a imagem de novo para vocês verem o botão. Pronto. Aqui tá na placa em gel, dá pra ver o botão que eu chamo, é esse precipitado que fica no fundo do tubo, tá? Então, esse é o botão. Esse botão indica que aquela amostra aglutinou, ou seja, que é positivo. Então, se a gente for interpretar aqui, o primeiro lá, que seria o mais azulzinho, é o tipo A. Se ele não formou o botão, então o paciente não é A. O segundo é o do tipo B. Se formou o botão lá no fundo, então é B positivo. Foi porque formou o botão porque aglutinou. Então, se você... E assim a gente vai. Então, tem o tipo AB e tem o tipo O. E tem o último aqui que é o RH. Aliás, RH esse aqui? Esse último aqui é o RH. Então, se ele formou o botão, é RH positivo. Então, por exemplo, esse tipo aqui sanguíneo, quem é que sabe que tipo que seria esse aqui? Quem tá na live sabe que tipo sanguíneo é esse? A gente tem o B aglutinou, formou o botão. E a gente tem também a aglutinação aqui no RH. Isso, Gabriela, muito bem. É um B positivo. Muito bem, Gabi, acertou. Então, quando eu preciso formar esse botão, para formar esse botão, eu preciso de uma centrifugação adequada. Então, eu preciso de uma centrifugação. Tipo, se o protocolo fala 5.000 RPM, você tem que pular 5.000 RPM. Depende do reagente, do protocolo que você utiliza, da técnica que você utiliza. Mas o importante é que você tem que seguir o RPM que é recomendado lá, tá? Muito bem, o Anderson, B positivo. E aí, se você não utiliza a centrífuga correta, não vai formar o botão. Também muito cuidado, gente, sobre essa questão da centrífuga, tá? Quando a gente fala de teste de Combs. O teste de Combs, ele é bem parecido com o princípio da tipagem sanguínea. Aí é tema para outra live, mas só alertar que também a centrífuga, se não for feita corretamente, não for programada corretamente, você pode ter um grande erro lá no teste de Combs, tipo um falso positivo ou um falso negativo, tá? Muita atenção para isso. O quarto erro, eita gente, esse quarto erro é muito comum. Eu vou contar primeiro uma história, depois eu vou dizer que erro que foi cometido aqui. Então, uma aluna me procurou, me falou uma vez, a gente estava no estágio e ela tinha feito um outro estágio no interior do Maranhão. Eu trabalhava no Piauí, em Teresina, e a gente recebia muitos alunos do Maranhão, né? Quem aí estuda em Teresina, mas é do Maranhão? Muita gente.
E aí, ela tinha estagiado no interior do Maranhão. E aí ela falou, Lícia, lá a gente não fazia essa técnica como você está ensinando. Lá a gente não fazia o teste em tubo, que é o padrão ouro. Ela dizia que lá no interior, a Gabriela é maranhense e mora em Teresina, tá vendo? É muito comum isso acontecer, gente. E aí ela disse, a gente não usa essa técnica. A gente usava uma técnica era uma técnica do tijolo não, do azulejo. Como assim do azulejo, criatura? Ela disse que fazia uma tipagem sanguínea no azulejo. E aí, para confirmar se era tipo RH positivo, ela disse que eles jogavam o azulejo na bacia de água. E se aglutinasse, aí era RH negativo. Gente, Jesus Cristo, da onde veio esse protocolo? Meu Deus. Por que as pessoas têm mania de inventar protocolo? Então, o erro número 4, e um dos erros mais comuns que a gente vê, é negligenciar o protocolo. Não seguir o POP, não seguir o que é recomendado. Lícia, onde é que eu vou achar o que é recomendado? Boa noite para quem está chegando na live. Seja muito bem-vindo aqui a essa live, onde eu estou falando... tá, onde eu vou falar dos 7 erros mais comuns da tipagem sanguínea. A gente está no erro número 4, que é negligenciar o POP. Então, siga a bula, criatura. Pelo amor de Deus, segue o protocolo, tá? Você vai observar que, lendo o protocolo de quem? A bula do reagente, tá? A bula que o reagente recomenda, o que está lá escrito na bula. O tempo, a centrifugação, tá? As condições de temperatura. Siga o que está lá. Não vai inventar protocolo, não. Pelo amor de Deus. Você vai observar que quando você varia um pouquinho o tempo, a temperatura, quando você muda a centrifugação, quando você inventa o protocolo, você muda. Faz isso amanhã. Faz isso amanhã. Se quem está estagiando, que está trabalhando. Pega uma tipagem sanguínea, aí o teste fala para centrifugar 5 minutos, centrifugar 15. Nem 5 minutos, eu acho que é 30 segundos que a gente centrifuga, é bem rápido. Então, bota 15 minutos. Faz um colocando no banho-maria a 37 graus e outro deixando na bancada, porque banho-maria é besteira. Você vai comparar e você vai ver que os exames são diferentes. Então, você tem que seguir o protocolo do que o reagente determina, tá? E cuidado, tipo, aconteceu de eu trabalhar com um cara, eu não vou falar o nome dele aqui, mas ele trabalhava no Hemocentro e ele queria seguir lá no laboratório o mesmo protocolo que ele usava no Hemocentro. Só que tinha um detalhe, a gente utilizava reagentes diferentes. Então não dava pra gente seguir o mesmo exame. Por mais que o Hemocentro seja um laboratório de referência em hematologia, que eu tenho certeza que libera resultados corretos, que segue um procedimento correto para fazer tipagem sanguínea, eu acredito nisso, eu confio nisso, não dá para me seguir a mesma coisa no meu laboratório. Eu preciso adaptar para o reagente que eu utilizo. Então, esse é o nosso 4º erro mais comum na tipagem sanguínea. O primeiro foi volume de amostra suficiente. O segundo foi a presença de hemólise de coágulo. O terceiro foi mau funcionamento ou mal programação ali dos equipamentos, incluindo a centrífuga ou banho-maria também, porque a gente vai utilizar para fazer a confirmação no teste de DU. E o quarto, que foi os erros mais comuns, é negligenciar o protocolo. Agora a gente vai para o 5º erro, que é um dos erros mais polêmicos aqui, que é um dos erros mais comuns que acontecem e que aí talvez eu vá me prolongar um pouquinho mais, que eu prometi que esse era um dos erros mais puxados para falar na live de hoje. E o 5º erro mais comum para fazer com tipagem sanguínea é escolher uma técnica errada. Gente, eu tô pescando aqui porque eu deixo meu roteiro aqui do lado do meu computador, eu dou uma olhadinha para não ficar falando besteira. O 5º erro mais comum é escolher uma técnica errada. Como assim, Lícia? Bom, existem diferentes técnicas para você escolher para fazer a tipagem sanguínea. Existe a técnica em gel, a técnica no tubo e existe a técnica na lâmina. A técnica na lâmina, sabe, que você coloca uma gotinha de sangue, uma gotinha de A, uma gotinha de B e uma gotinha de RH no anti-D, não deve ser utilizada para liberar laudo, não deve ser utilizada para liberar laudo. Você pode fazer ela e você aprende ela na aula prática de genética, na aula prática de imunologia, de hematologia, na aula prática para você visualizar aquela técnica. Às vezes é comum fazer em eventos essa tipagem sanguínea, eu já fiz, mas para liberar laudo em laboratório, essa técnica não é recomendada. Porque você não vai poder diluir o teste para fazer a confirmação do RH negativo. E existem padrões de RH, a gente não tem só o RH positivo e negativo. A gente tem o RH fraco, a gente tem o DU. Você precisa fazer o teste confirmatório para o RH negativo. E na técnica da lâmina, você não consegue ver.
Então, escolher uma técnica errada para o laboratório que você trabalha aumenta muito a chance de você liberar com erro. Então, não escolha a técnica do azulejo, que eu já falei, que é uma técnica que sabe Deus quem inventou, ou a técnica da lâmina. A técnica ideal aqui seria a técnica de tubo, tá? Onde você vai diluir a amostra, vai fazer a lavagem, tirar o excesso de anticorpos que podem ter ali naquela amostra, ou fazer a técnica de microplaca, ou a técnica de placas em gel, né? Existe até a técnica de semi-automação em microplacas. Por que é bom utilizar essas técnicas? Porque aí a gente consegue mapear o teste de DU, o RH, não só RH positivo e negativo, mas os RH intermediário. Então, existe um padrão aí, inclusive existe até a técnica de DU, que todo RH negativo no tubo, você tem que confirmar fazendo a técnica de DU, tá? Que é onde a gente vai lavar o anticorpo, retirar o excesso de anticorpo, coloca no banho-maria para incubar com anti-GG, daí você vai centrifugar e forma um botãozinho. Vai inclusive lavar as hemácias 3 vezes, a gente faz uma lavagem de hemácias. Quem aqui já lavou hemácia fazendo tipagem sanguínea? Quem aqui já lavou hemácia fazendo tipagem sanguínea? Sabe como você fica rezando para ficar todos os RH do dia ali positivo, mas sempre vai aparecer um RH negativo. E aí você tem que fazer a lavagem das hemácias. Quem já lavou as hemácias sabe que é um protocolo um pouquinho mais trabalhoso. Você vai ter que colocar no botão, você vai adicionar solução salina 0,9%, 5 ml, centrifuga, aí vai formar o botão, aí você vai tirar toda a parte do sol, do sobrenadante, vai deixar só o precipitado, coloca mais salina, centrifuga, e aí você vai fazer isso 3 vezes, então é um protocolo um pouquinho trabalhoso. Mas você precisa fazer isso, precisa selecionar a técnica correta para poder confirmar que é o RH negativo. Que eu já falei no começo da live, tá? Que tem uma grande chance de você liberar um laudo com erro se você escolher uma técnica errada e o prejuízo que tem para o paciente você escolher uma técnica errada. A Mana Recupera, gostei desse Instagram, viu? Manas Recupera falou que já fez isso no estágio. Muito bem, já fez essa lavagem, é função de estagiária, viu? As pessoas botam isso, vai lavar essas hemácias aqui e bota para estagiária. Mas é bom que você aprende. Então, mana, não esquece, quando você for fazer a lavagem, quando ficar o botãozinho que você colocou a solução salina, ficou o botãozinho, você vai virar o tubo, vira sem dó e sem pena, tá? Vira o tubo assim, deixa escorrer bem o sobrenadante, tá? Às vezes a gente faz até assim, a gente usava um papel para tirar bem, secar bem, viu? Porque você precisa fazer uma lavagem vigorosa ali, é até um dos erros que eu não coloquei aqui. Você precisa fazer uma lavagem vigorosa para tirar todo aquele excesso de sobrenadante, tá? Senão vai ficar excesso de anticorpo livre e vai gerar um laudo errado, um falso positivo aí, tá certo? Sobre essa questão de método, eu estava pesquisando hoje e vi um trabalho que foi realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no laboratório, no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, no setor de bancos de sangue. Eles fizeram um estudo comparando 2 técnicas. Eles começaram a utilizar uma semi-automação em microplacas e aí fazia o teste. Se dava RH positivo ou negativo, eles confirmavam fazendo o teste em lâmina. E aí eles compararam quando o resultado dava diferente na semi-automação e no teste em lâmina não, gente, desculpa, no teste em tubo. E aí fizeram um segundo grupo também avaliando a lâmina. Então eles avaliaram o teste de automação usando microplaca, o teste em tubo e o teste em lâmina. Qual que vocês acham que foi o teste que eles fizeram, que determinaram que era padrão ouro para fazer tipagem sanguínea, tá? Esse trabalho, gente, foi feito em 2012, nossa, no ano que eu me formei, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Compararam os 3 testes e descobriram que o teste que era padrão ouro para fazer tipagem sanguínea era o teste de tubo. Acredite se quiser. Eu sempre falo sobre o teste em tubo. E eles perceberam muita discrepância quando fazia o teste em microplaca de semi-automação e quando fazia o teste em tubo. Porém, o teste em placa ainda assim era bem eficaz. Nossa, tá disparando um alarme aqui no meu condomínio. Espero que não esteja chegando aí para vocês o som do alarme tocando aqui maluco. Mas eles perceberam que tinha essa diferença. Só que ainda assim o teste de microplaca era bem eficaz, mas eles recomendavam no hospital do banco de sangue, no setor do banco de sangue do hospital, essa confirmação em tubo. Surpreendente, eu achei surpreendente. Então, o 5º erro, e um dos erros que você tem que tomar muito cuidado, é escolher a técnica correta, inclusive fazer a técnica de confirmação de DU, tá? E seguir
seguir o protocolo. E o sexto erro, parece besteira, mas acontecia muito lá no laboratório, era errar na digitação. Sim, acontecia muito, porque a gente tinha um protocolo lá em casa, lá no laboratório, que a gente tinha que ver o aluno realizando a tipagem sanguínea e depois a gente tinha que ver, liberar o exame, digitar o exame lá quando a gente ia fazer. E tinha uns estagiários que digitavam o exame pra gente. Gente, estagiário é uma bênção. Mas acabava digitando errado. Então, O positivo, A positivo, B positivo. Existe um risco muito grande de ter esse erro de digitação, às vezes de selecionar. No nosso sistema tinha para selecionar A, B, positivo, negativo. Tinha essa opção de selecionar. Então, às vezes a pessoa selecionava errado. Então, fica a dica para você, tomar muito cuidado na digitação. Existe essa chance de ter esse erro, tá? E o último erro, o sétimo erro, que é mais comum, lembrando a vocês que essa é uma das lives de aquecimento para a Jornada do Laudo Sem Erro, evento totalmente online e gratuito que vai acontecer nos dias 10, 12 e 14 de outubro, tá? Estou esquecendo dos meses. De outubro. Para participar, faltam 11 dias. Coloquei a contagem errada hoje, vocês me desculpem. Faltam 11 dias. Para participar, é só acessar o link na minha bio e garantir a sua vaga totalmente online e gratuito. E lá eu vou ensinar a liberar qualquer laudo de análises clínicas de forma segura e sem erro. Gente, é qualquer laudo mesmo. Tem aula de hemato, tem aula de bioquímica, tem aula de uranálise, tem aula de vários setores, de imuno, e lá você vai ver qualquer laudo. Vou te passar todo o passo a passo, todo o protocolo. Inclusive lá a gente tem mini atlas, tem exercícios, tem análise de casos clínicos, tem comunidade. Nesse evento também vai ter sorteio de brindes, então é um evento que eu não faço sempre. Essa é uma live de aquecimento para esse evento, pra vocês terem noção. Eu tô terça, quarta, quinta e sexta, eu tô fazendo live para aquecer para esse evento. Esse evento vai ser sensacional. Vou até deixar aqui o bannerzinho para as pessoas lembrarem de se inscreverem na Jornada do Laudo Sem Erro. E vou entrando que vou saindo. Então, o sétimo erro mais comum, esse eu via muito meus alunos errarem, inclusive vi hoje no Kiss, era não saber interpretar o exame. E sim, como eu já falei, vai formar um botão. E quando forma esse botão, significa que houve aglutinação. Então, se formou o botão no tubo A, então houve aglutinação no tubo A, é do tipo A. Se teve aglutinação no B, vai formar o botãozinho no B, então é do tipo AB. Então, formar esse botão significa que teve aglutinação. E quando forma esse botão, quer dizer que foi RH, no RH vai ser positivo. E só interpretar esse detalhe, muitos alunos meus erravam. Então, olhava lá, hoje mesmo, depois, se você não viu meus stories, hoje eu fiz um quiz, uma série de quiz, com essas cartelas para você identificar qual é o tipo sanguíneo. 5 lives na semana, a garganta já tá falhando. Mas é isso. Então, se você errar nessa interpretação, vai liberar o laudo com erro. E outro ponto é fazer a validação. Então, a gente até faz um tubo de controle, tá? Você faz um teste, inclusive, se você pegar a cartela, deixa eu pegar a cartela de novo. Escolhi outro ativo, tá em favoritos. Pronto, vou colocar minha foto de novo. Então, embaixo de mim aqui tem o IgG, que é onde a gente vai avaliar o RH, positivo ou negativo. Ao lado, a gente tem um control, não sei se vocês estão vendo, tá em inglês, control. E depois tem o D, aí tem o AB, de amarelo tem o ladinho que é do B e depois tem do A. Ou seja, esse segundo aqui é um control. Então, você tem que fazer um controle para avaliar. Esse é o processo de validação. Muita gente esquece, não faz a validação do teste. E aí, você não tem certeza se o reagente está funcionando. Você não tem certeza se o reagente está antigo. Esses reagentes, pessoal, são anticorpos. Anticorpos são extremamente sensíveis. Eles podem alterar com o tempo. Então, cuidado quando você for selecionar o teste que você vai utilizar. Lembrar de validar o seu teste. Fazer uma validação correta. Interpretação. Então, no que formou o botão aqui, é positivo, aglutinou, tá? Deixa eu pegar outro aqui. Então, é muito comum isso, não validar ou não correlacionar, não interpretar na hora correta, tá? Então, você precisa fazer a validação. Inclusive, também eu já falei do teste de Combs, posso fazer outra live depois do teste de Combs, se vocês quiserem. Se vocês compartilharem essa live, eu faço outra live sobre o teste de Combs. Tem uma aula de Combs muito massa lá no 10 anos de análises clínicas, muito massa. Então, no teste de Combs, é muito importante que você faça a validação. Então, deu RH negativo, tem que validar.
Deu Cumes positivo, tem que validar, tá certo? Então faça essa validação nos seus testes. Gente, garanta sua vaga na Jornada do Laudo Sem Erro, evento totalmente online e gratuito que vai acontecer no dia 10 de outubro. Próxima semana a gente continua as lives de aquecimento. Hoje é sexta-feira, vamos sextar, sextou, vou assistir o Masterchef, é o que eu faço toda sexta-feira. Não assisti ainda o episódio essa semana. Bom final de semana pra você, bom descanso. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta da semana que vem, eu vou estar aqui ao vivo, todo dia às 8 horas da noite, como aquecimento para a Jornada do Laudo Sem Erro. E eu convido você a comparecer aqui assistindo as lives. Pega seu caderno para assistir todas as lives, anotar todas as informações que eu estou trazendo. Vamos ter live de uranálise, de hemato, vamos ter live de mercado de trabalho para biomédicos. Então, essa semana inteira é de live de aquecimento para te ajudar a liberar qualquer laudo de análises clínicas de forma segura e sem erro. E se você não assistiu às lives que eu fiz essa semana, que eu fiz ao longo dessa semana, você pode assistir, tá? As lives estão no meu perfil, tá aí no feed. Tem uma live de parasitologia, tem uma live de tipagem sanguínea, que é a de hoje, mas tem uma live de, que mais? Laudando e interpretando do parasito. Aí teve a de o que relatar e o que não relatar no hemograma, onde eu mostrei o que você deve escrever no laudo, o que você não deve escrever no laudo. Tem uma live bem massa de TGO e TGP, como interpretar esse exame para não liberar um laudo com erro na bioquímica. Então é tudo, aqui é o Instagram que você encontra qualquer laudo de análises clínicas. Então tem bioquímica, tem uranálise, tem parasita, tem hemato. E vai ter tudo isso na Jornada do Laudo Sem Erro, bem organizado, com exercícios, com casos clínicos, com a comunidade para você participar. Sorteio de brindes que a gente está preparando para quem participar da Jornada do Laudo Sem Erro. Então faça a sua inscrição na jornada, entra no grupo de WhatsApp, porque é lá que a gente vai enviar os materiais, os links, para você assistir às aulas, tá certo? Boa semana, bom final de semana, bom descanso para vocês. Eu espero vocês aqui nesse mesmo local na segunda-feira às 8 horas da noite. Cheiro, boa noite. Obrigada pela atenção de vocês na nossa live.